Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Este é o primeiro vídeo da série Casamento segundo as Escrituras. Afinal, se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós introduziremos o assunto tomando como texto base o Evangelho segundo escreveu Mateus no seu capítulo de número 19. Esse vai ser o texto base que nós vamos usar para introduzir o assunto. Lembrando que como nós vamos, o que nós vamos fazer primeiro? Nós temos que, quando for interpretar o texto, nós precisamos extrair do texto todas as informações necessárias para nós fazer a interpretação correta, né? E primeiro nós vamos, então, extrair do texto todas as informações necessárias, né? Extrair do texto as informações e a partir dessas informações levantar a discussão. E aí, no decorrer do texto, nós temos que ter o quê? Em mente 5 perguntas básicas, pelo menos. Quais são essas perguntas? Onde, como, quando, com quem e de quem o texto está falando. Nós temos que ter essas perguntas em mente quando for extrairmos as informações necessárias, né? Então, vamos começar aqui no verso 1, né? Que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, né? E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali, né? Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Vamos à localização. Ele está ali que região que ele se encontra? Na Judéia, né? Então, o local é a Judéia, né? Com quem ele está falando, né? Nessa ocasião que ele está falando, ele vai se dirigir aos fariseus, né? Ele vai dirigir, o discurso aqui é entre Jesus e os fariseus, né? Então ele está falando com os fariseus. E de quem eles estão falando? Sobre o que é a discussão? Eles estão discutindo sobre o matrimônio, né? E isso fala com todos nós. Por quê? É uma doutrina que começa lá no Gênesis, né? Então, é aquilo que nós chamamos de mandamento universal, né? Doutrina universal, né? Por conta de estar relacionado com toda a raça humana. E aí, quando que se dá isso? No que regime? No regime da lei. Aqui ainda não chegou a graça, né? Então, esse período aqui ainda é um período que a lei ainda está em vigor, né? E aí nós vamos atentar para a pergunta, né? A pergunta, qual que é a pergunta que eles fazem? É lícito, né? É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo, né? E aí nós temos que estudar o pano de fundo dessa pergunta, né? Por que eles... da onde saiu essa pergunta? Nós precisamos tomar nota aqui. Essa pergunta sai de um texto de Deuteronômio no capítulo 24, né? Onde o homem que despedisse a sua mulher, né, que mandasse ela embora, né, que a repudiasse, teria que dar a ela carta de divórcio, né? E no caso lá de Deuteronômio, o que o texto diz? Que se algum homem encontrasse na sua mulher alguma coisa indecente, provavelmente o que aconteceu? Como essa coisa indecente não era muito clara, muito objetiva, né, era muito abrangente, os fariseus recorreram, né, entenderam, interpretavam que por qualquer motivo o homem poderia repudiar, despedir a sua mulher, né? Outra questão, nós vamos ver nessa questão aqui, nós temos que ver a pergunta para quando nós formos ver a resposta, porque nós temos que conhecer bem a pergunta para quando a resposta vier nós entendermos bem, né? Porque senão a gente não entender a pergunta, como é que vai entender a resposta?
E aí, o que acontece? Eles perguntam o seguinte: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Né? Essa é a pergunta, mas quando o Senhor Jesus responde, ele responde, a resposta que ele dá é mais abrangente, né? E aí nós temos que entender aqui nesse texto o seguinte: quem está falando nesse texto aqui é Deus, né? Existe uma diferença entre você conversar comigo, que sou homem, né? Que não conhece os seus pensamentos, não sabe o que está ocorrendo aí no seu coração, né? Não sabe o que você está premeditando, né? Com você conversar com o Senhor Jesus. Então, quando eles abordam o Senhor Jesus, eles já sabem, o coração deles já ali está descoberto diante deles, né? Aí vem a resposta. Ele, porém, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, né? Aí ele acrescenta: e disse, portanto, deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne, né? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então, o que nós concluímos desse discurso aqui é o quê? Que não era lícito repudiar por qualquer motivo, né? E então eles levantam a questão, né, lá do texto de Deuteronômio 24. E aí nós vamos entender o quê? Que a resposta que vem na sequência também é retirada da lei, né? Nós temos que imaginar isso aqui, que a discussão está girando em torno do quê? Das Escrituras, daquilo que estava escrito na lei e no Gênesis. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Né? Entendamos uma coisa aqui: repúdio e divórcio não é a mesma coisa, né? Vamos recorrer à pergunta novamente. Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Nós estamos tratando de duas coisas aqui, né? O que é o repúdio? O repúdio é simplesmente mandar embora, né? Não quero mais você vai para a casa do seu pai ou vai para outro lugar, né? Isso aí é repúdio, né? Mandar embora, despedir, né? E o divórcio é o quê? A oficialização da separação. O homem não queria mais a mulher, mandava ela para a casa do pai ou comprava ou despedia ela sem nada. E aí, o que é que Moisés ordenou que eles fizessem? Que quando acontecesse isso, que ele despedisse a mulher, ele dar uma carta de divórcio, um documento que comprovasse que aquela mulher já tinha sido de outro homem, já tinha passado por um casamento, né? Então aqui nós temos que entender isso aqui, né? E aí vem a resposta: e disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Ou seja, não é assim que se faz. Isso não é o correto. É o que ele está dizendo, né? E aí o Senhor Jesus sustenta o seu ensino não no mandamento de Deuteronômio 24, mas sim lá no livro do Gênesis, né? E ele segue dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, mandar ela embora, né? Não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Aqui até o verso de número 9, né? E aí nós vamos levantar aqui também desse texto 3 palavras-chave que nós precisamos compreender. Primeiro, repúdio. Segundo, divórcio, né? Terceiro, fornicação ou prostituição. E também, vamos acrescentar mais um aqui, o quarto, adultério. Então são 4 palavras-chave que nós precisamos conhecer para introduzir o assunto, né? Então, como eu já disse, o que era o repúdio? Era simplesmente mandar a mulher embora, né? Hoje, no nosso caso, pode ser dos dois lados, né? Tanto a mulher, o marido pode mandar a mulher embora, quando a mulher não pode mais querer o seu cônjuge em casa, despedir ele, mandar ele embora, procurar outra casa, um apartamento, ele se vira.
Então, isso é o repúdio, é despedir, é mandar embora, né? Não quero mais. E o divórcio, né? A carta de divórcio, não é divórcio, é carta, né? Foi um documento que Moisés recomendou a eles que eles fizessem, né? Para oficializar aquela separação, aquele repúdio, né? Para que aquela mulher de alguma maneira fosse amparada ali, porque naquela época a situação era muito complicada, né? Uma situação dessa para a mulher naquela época era muito terrível, né? Poderia acontecer qualquer espécie de várias situações que deixariam a mulher em circunstâncias ruins, né? A mulher ser despedida, ser repudiada, né? Então, talvez ele tenha sido um jeito de Moisés amenizar a situação, né? E então esse era o repúdio, né? O repúdio e também a carta de divórcio, né? Vamos lá, a prostituição, né? Mateus verso 9, a prostituição. O que é a prostituição? Veja, nas escrituras nós vamos encontrar 3 tipos de prostituição, né? Existe a prostituição espiritual, que é alguém que tem aliança com Deus, né? Um povo, uma pessoa, um indivíduo ou uma instituição que tem aliança com Deus e vai adorar outros deuses, né? Prostituição espiritual. Aí você tem também a prostituição comercial, que é a comercialização do corpo, né? Quando é prostituição comercial, a comercialização do corpo, geralmente você vai encontrar nas escrituras a palavra meretriz, nas suas traduções portuguesas, né? Então, geralmente quando é comercialização do corpo, ali a palavra vai ser meretriz, né? E aí nós temos a outra opção, que é a que está sendo discutida aqui no texto, né? Que tipo de prostituição que está sendo discutida aqui no texto? Aquela prostituição que procede do fato de um jovem ou uma jovem não se manter puro até o dia do casamento, onde ele se prostitui na casa de seu pai, ainda morando com seus pais, antes de contrair as núpcias, antes das bodas. É desta prostituição que o texto está falando, né? Veja que nós estamos discutindo um texto eles estão discutindo sobre a lei, no regime da lei, eles estão discutindo sobre um texto que está lá em Deuteronômio, que é um livro da lei, e sobre outro livro que é o do Gênesis, né? Que é um dos 5 livros do Pentateuco, né? Então a discussão está ali, né? Nós precisamos entender, né? E aí vejamos, então, qual é a resposta que o Senhor Jesus dá aqui, né? Ele vai dizer o quê? Que não era lícito. Ele vai dizer o quê? Qual que era o motivo? Vamos ver o que diz o verso 9. A resposta que ele diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação e casar com outro, comete adultério. Né? Veja, os fariseus, quando abordam eles não vão tão longe assim, eles não vão para a questão já do depois do casamento. Eles primeiro eles perguntam sobre a questão do repúdio, né? Porém, o Senhor Jesus responde a pergunta já falando do que acontece depois, né? Porque muito provavelmente o quê? Qual era o interesse dos fariseus, né? Por que era interessante para eles, né, repudiar a mulher por qualquer motivo? Porque isso aí dava para eles uma enorme facilidade, né, de trocar de mulher quando quisesse, de ter uma máximo domínio e autoridade, né, de ser praticamente um ditador sobre a mulher, né? Isso elevava muito a condição do homem em relação à mulher, essa questão de poder repudiar a troco de nada, de despedir a mulher e até mesmo de mandar ela embora sem amparar a mulher de nenhuma forma, né?
Então isso era vantajoso para os fariseus, ter o benefício de poder repudiar a mulher por qualquer motivo. Também nós temos que pensar outra questão, né? Nós temos que pensar que aqui, nesse caso, qual que era a outra intenção dos fariseus? Eles queriam apanhar o Senhor Jesus em algum erro, fazer com que parecesse para o povo que ele tinha falado contra a lei, ou falado contra Moisés, né? Ou que ele tivesse pregando alguma doutrina falsa contra a lei, né? Torcendo a lei. Os fariseus queriam também apanhar nele nisso, né? Ou seja, na cabeça deles, se Moisés está dizendo que pode repudiar, agora ele diz que não pode, então vamos incriminar ele nisso aí, né? Essa era mais uma, talvez, aí das intenções dos fariseus, né? E aí, nós vemos na resposta o quê? O que ele diz, né? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério, né? Então aqui um texto bem rico, né? Que nos tem muitas informações, né? E aí, aqui agora, além dessas palavras-chave que nós destacamos aqui, nós vamos, a partir desse texto aqui, lançar as bases do casamento, né? O casamento, quem foi que instituiu? O casamento quem instituiu foi Deus, né? É uma instituição divina, né? Então, quando um casal se une pelo laço do matrimônio, ele está se apropriando de uma instituição divina, né? Isso não quer dizer necessariamente que é Deus quem escolhe o cônjuge, né? Quem escolhe o cônjuge é o homem e a mulher, e a família, no caso, nessa época aqui, a família escolhia, né? Mas a escolha é feita pelos homens, pelas mulheres, né? Porém, quando eles decidem se unir, eles estão se apropriando de uma instituição divina, o que faz com que Deus seja testemunha dessa união, né? Então, o casamento é uma instituição divina. O que une o casamento? O que confirma, o que liga, né? O que consuma o casamento? O que determina que uma mulher é casada com um homem é o quê? É o Estado, um documento? Não, né? O fato de um homem deixar o seu pai, deixar a sua mãe, a mulher também, e se unir, né? Ali consuma o casamento, né? Pela união e pelas bodas, pelas núpcias, né? Ali é consumado o casamento. Então, já podemos aqui até abrir um parêntese, a partir do momento que a pessoa decide morar junto com outra, né? Um casal decide morar junto, né? Para a sociedade, sim, ele não está legalmente casado, não foi tornado público no registro de cartório civil, mas para Deus os dois já estão casados, né? Por se tratar do casamento de uma instituição divina, né? Que é consumada com a união dos dois, né? Então isso que consuma o casamento, né? Outro fundamento do casamento. Então nós vemos aqui o que acontece quando os dois se unem, né? Ali eles deixam de ser dois corpos para ser um só. Continua sendo duas almas, porém é um só corpo, uma só carne, né? Isso aqui a gente precisa enfatizar bem, né? Quando os dois se unem, os dois passam a ser uma só carne, né? Uma só carne. Segundo o elemento aí. Outra situação, o casamento é heterossexual, né? É de sexo oposto, é um homem e uma mulher, né? E monogâmico, né? Ou seja, não existe casamento bíblico de duas mulheres com um homem, ou dois homens com uma mulher, ou vice-versa, essa bagunça aí que pode ser até que você já tenha visto em outros lugares, em outras épocas, né? Mas o casamento bíblico é um homem com uma mulher, né? É um casamento hétero, né? Então, ele é monogâmico, ele é hétero, né? Ele é monossomático, que é uma só carne, né? Os dois viram só um, né?
e é indissolúvel, né? Na verdade, vamos recolocar, né? O casamento é dissolúvel, né? Muitos pregam que o casamento começa ensinando que o casamento é indissolúvel, depois dá 2, 3 motivos que pode separar, e não é indissolúvel, né? O casamento sim é indissolúvel, o casamento sim é dissolúvel, porém só há uma ocasião em que o casamento pode ser desfeito, né? Isso aí nós vamos estar tratando mais adiante. Então, o casamento sim é dissolúvel, porém somente em uma situação, né? É o que nós vamos abordar nos próximos vídeos, né? A princípio aqui, nós vamos ficar aqui com esses poucos elementos que nós retratamos aqui na introdução. Eu peço a você que, antes de tomar qualquer decisão ou conclusão sobre o assunto que vai ser exposto aqui, que você ouça todos os vídeos da série, que esse assunto é um pouco complicado, né? Não de se entender, né? Mas mais de se aceitar, né? E a partir do momento que nós nos deparamos com esse assunto, muitas pessoas às vezes estão em situações muito complicadas, né? Na situação matrimônio. Então, antes de você tomar qualquer decisão sobre o que está sendo dito, você ouça todos os vídeos da série, que a intenção nossa é apresentar o problema, mas também a solução, né? Ou um mecanismo que vai poder, né, te dar um recurso aí para você saber lidar com a situação. Até aqui, muito obrigado, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça de se inscrever, curta, compartilhe e vem para Cristo.